Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Hoje, campos de consciência. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Larissa, boa noite, vão entrando, sejam todos bem-vindos. Bom, eu espero que vocês tenham vivenciado a força crística neste final de semana e que tenham tido muita paz, muita união, né? Nem sempre é como a gente gostaria, né? Porque as consciências são bem diferentes. Eu queria falar até sobre isso hoje. E hoje eu vou abordar um pouco sobre os campos de consciência, né? Então, eu espero que vocês tenham bastante perguntas para fazer. Ai, ai. Vamos lá, gente. Hoje eu vou abordar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que é muito importante. Ainda mais agora que a gente está em Mercúrio retrógrado, né? A gente tem que ter bastante cuidado com o que fala, né? Como se comunica, né? Porque eu até coloquei, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você interpreta, mas às vezes é tão explícito que não tem como outro não interpretar claramente o que você está falando, né? Boa noite, Denise, seja bem-vinda, Miller, sejam todos bem-vindos, gente. Hoje nós também teremos uma dinâmica no final do trabalho, tá? Da live. E então avisa seus amigos para virem. Tem muita gente que gosta de se trabalhar, né? Eu sempre gosto de fazer um trabalho com todo mundo, que eu acho que é importante. E muita gente também está me perguntando quando eu vou começar uma nova formação em constelação sistêmica familiar. Então, vou começar no meio do ano, gente. Como eu sou de junho, o meu ano começa no meio do ano. É aí que meu ano começa. E eu só começo as coisas depois do meu aniversário. Bom, e agora nós também estamos passando essas turbulências, né, no céu, né? Nós temos aí então o Mercúrio que é retrógrado, né, que está no céu, e ainda mais, dia 8, nós vamos ter um eclipse meio punk, como diz os outros. Então, mais um motivo para a gente ficar quietinha e começar depois as coisas. Oi, Elaine, Eliane, Denise, sejam todos bem-vindos, Maclia, sejam todos bem-vindos. Então, gente, a gente pensa que consciência é uma coisa só, né? A tomada de consciência, mas quando eu tenho uma tomada de consciência, eu posso ter uma tomada de consciência de uma coisa totalmente diferente da que você teve, né? E isso é sempre baseado nas nossas crenças passadas, né? A consciência é uma qualidade da mente, né? E considerando que ela abrange qualificações tais como subjetividade, autoconsciência, sapiência, né? Que é uma coisa de sabedoria, né? De aprendizado, de conhecimento, de estudo, né? Que é a capacidade de perceber a relação entre si, entre o outro e entre o ambiente, né? E é aí que a porca torce o rabo muitas vezes, né, gente? Porque nós somos tão diferentes, né? Porque a nossa consciência, falando individualmente, né? Ela é mais do que um reflexo de tudo aquilo que nós aprendemos, digamos assim. Dos ensinamentos morais, daquilo que nos foi passado, éticos, né?
que nos foram transmitidos. É muito mais do que isso, na realidade. Porque não basta saber o que é o bem e o que é o mal, né? Eu acho que isso é que a constelação nos faz, nos ensina. Nós precisamos aprender a sentir, né? A sentir. Então, não importa o que você herda, não importa o que você ganha, não importa o que você tem, não importa nada. Importa como você sente essas coisas na tua vida. Isso é que faz com que você tenha tomadas de consciência diferentes, né? Que pode te detonar e que pode fazer você evoluir, né? Evoluir no sentido de consciência, de desprendimento, evolução da alma, dos sentidos, né? Da sua própria percepção do todo, né? E isso é o que nós vamos dar uma pincelada aqui. Oi, Dalva, querida, boa noite, seja bem-vinda. Ramalho, seja bem-vindo. Todos vamos entrando. Existe uma consciência, então o Bert até fala dessas consciências, né? Denise, seria a boa consciência e a má consciência, sobre isso também? Sim, é sobre isso também, né? Mas existem 3 consciências, digamos assim. Existem muito mais, né? Mas essas 3 são básicas, porque elas englobam tudo, né? Existe uma consciência que ela é estreita, né? O campo de atuação fica muito restrito, porque aí ela fica entre o bem e o mal. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que presta, aquilo que não presta, aquele que é bom, aquele que é ruim, aquele que faz isso, aquele que não faz aquilo. É uma coisa muito pequena, né? A tua visão é muito limitada sobre as pessoas, sobre o todo, digamos assim. Fica sempre entre aquilo que ele acha, porque sempre é o que nós achamos, que é certo e aquilo que é errado. Acaba pertencendo a um grupo de pessoas e exclui os outros, né? Então, quando nós achamos que nós temos toda a razão, nós não admitimos o pensamento do outro. E isso nos limita, nos cerceia, né? É uma mentalidade muito estreita, muito pequena, digamos assim, sem essa amplitude, porque o universo, gente, quantas galáxias existem, né? Quantas percepções existem e quantos seres intergalácticos devem existir por aí, né? Nós não somos a azeitona da empada, né? Como todo mundo pensa. Claro que não é possível, isso não existe, gente, né? Então, a gente tem que abrir essa percepção para isso. Mas tem gente que acha que não. Então, quando nós agimos assim, ficamos limitados numa coisa miúda, num pequeno fragmento, né? E nós não percebemos que esse pequeno fragmento, existem 1000 fragmentos diferenciados que fazem esse fragmento, né? Porque quando um grupo, por exemplo, se reúne com um propósito de estabelecer um campo, todos pertencem. Nós não podemos excluir ninguém, seja bom ou seja ruim, né? Porque nós estamos fazendo um mesmo movimento, né? E campo é tudo aquilo que nós compartilhamos com a humanidade, com o outro, com o grupo, né? Não tem a menor dúvida disso. Então, quando nós agimos assim, nós ficamos muito limitados e o que é necessário nesse momento é o despertar das nossas letargias e ter consciência dos nossos pensamentos e dos nossos afetos, né? Porque a mente por si só, ela não é capaz de reconhecer nossos interesses, né? Geralmente ela age pelo impulso,
né? E isso gera negatividade, gera crítica, gera julgamento e gera conflitos, né? Entre as partes, com certeza. Porque eu acho que isso está errado, o outro acha que isso está certo, e quem é que tem razão, eu ou você? Os dois têm razão, na realidade. Segundo o ponto de vista de cada um. É isso que nós precisamos entender. O que eu preciso dizer, se eu não aceito o que você fala, ou se eu acho que você está errado, eu digo, olha, eu não vou discutir com você sobre isso, eu vou pensar sobre isso e depois nós falamos. Isso interrompe ali um conflito, porque só vai gerar conflito. Eu vou querer que você pense como eu e você vai querer, e eu vou querer que você pense como eu e vice-versa. Então, cara, não vai dar certo, né? Nós precisamos primeiro ampliar essa consciência, né? E não criticar e não julgar, para que a gente possa entender o ponto de vista do outro. E dizer, olha, eu até aceito que você tenha esse ponto de vista, mas eu discordo porque eu tenho um outro ponto de vista. Você quer ouvir? Em geral, uma das partes nunca quer ouvir a outra. Então, o que acontece? O interrompimento, eu estou falando, o outro vai me interromper e não me deixa terminar, né? Ou acha que já sabe o que eu vou dizer. E isso gera os conflitos, gera as rusgas, gera os mal entendidos, digamos assim. Já a consciência, ela reconhece, porque ela é da origem do conhecimento, né? Então, da consciência, eu digo assim, que a consciência é consciência, né? E a ciência é a base do conhecimento. Então, consciência quer dizer que você fala com embasamento de algo que já foi visto, já foi revisto, já foi discutido, já saiu em livros, na área acadêmica, já se falou, já se pesquisou, já saiu as pessoas têm esse conhecimento. E isso nos dá, então, essa consciência nos dá mais poder de escolhas diferenciadas. Oi, Ana, boa noite, querida, vai entrando. Então, existe uma outra consciência, então essa é do bem e do mal. Esse é bom, esse é ruim. É aquela limitada por essa força do que é certo, do que é errado para ela, dentro da crença dela, da ideia que ela tem do mundo, né? E que pode ser pequena. Existe uma outra consciência que é um pouco mais ampla, que é a consciência coletiva. Essa já defende os que foram excluídos, mas tem frequentes conflitos com as consciências, com a consciência pessoal, né? Porque ela começa a questionar determinadas situações, mas ela está sempre querendo salvar os oprimidos, querendo salvar aqueles que foram excluídos e tal. Isso faz parte de um processo inconsciente dela, porque só abrange também os limites do grupo, né? Ela não vai além das fronteiras, ela está liberando o grupo. E aqui eu falo dos limites pessoais, né? E do grupo ao qual eu pertenço, ou você pertence. Então, esse pensamento, ele aborda ao grupo ao que eu pertenço. Então, existe uma outra consciência, que eu sempre falo, que eu chamo de a consciência espiritual. Ela supera todos os limites. Essas duas consciências pequenas que eu falei, elas são mais limitadas. Uma é um pouco mais abrangente, mas ela só aborda o grupo. A outra é super pessoal. É aquilo que eu acho que é certo, que é errado e ponto, acabou, não se fala mais nisso. Já a terceira, ela abrange, ela vai além dessas limitações, né? Dessas consciências, né? Que colocam limite através das diferenças de opiniões, de crenças, de forma de viver. Ela tem plena aceitação do todo. Não quer dizer que eu preciso conviver com as coisas que eu sinto que me machucam, que me incomodam,
mas eu aceito que isso seja do convívio ou que isso pertença ao meu grupo, né? Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que somos pessoas muito diferentes uma das outras, né? O grupo, ele é dividido por consciências, né? Mas cada grupo, por exemplo, familiar, digamos assim, ele tem uma base muito de consciência cultural. E dentro de bairros, por exemplo, de países, cada um tem uma cultura diferente. Aquele grupo daquele bairro, ele age dessa forma, aquele do outro bairro age de outra forma. Mas por que eles são tão diferentes se são da mesma cidade, por exemplo, né? E eu, quando caso também, quando uma pessoa, a minha família, ela é culturalmente, quando eu falo culturalmente, eu falo de cultura, de ancestralidade mesmo, né? Porque a gente acha que isso não chega a nós, que isso não nos toca, né? O avô português que vem da Europa, que sofreu não sei o quê, o outro que é judeu, que perdeu na guerra, que sofreu o Holocausto, isso tudo são imagens que estão no nosso campo de inconsciência. E isso habita dentro de nós, queira ou não. Porque quando nós nascemos, os nossos ancestrais, nós passamos por esse corredor, grande corredor, como um rio, né? Que vem lá de trás, passa por esse portal que é o pai e a mãe e faz uma terceira geração, digamos assim, mas com a consciência cultural dessa consciência coletiva. Exatamente, né? A consciência arcaica seria coletiva? Sim, familiar, por exemplo, né? E isso tudo a gente acha que não, porque existe uma forma de você ver, existe uma forma de você comer, existe uma forma de você falar, existe uma forma de você dormir, existe uma forma de você se comportar em família, né? A quem nós estamos em lealdade. Então, quando nós olhamos para isso aqui, que é esse todo, né, que está atrás de nós, e que chega até nós e ultrapassa e vai para os nossos filhos e netos, o que nós precisamos ter? Uma consciência mais ampla, para não limitar para eles. Na hora que eu aceito tudo que foi, do jeito que foi, eu amplio a minha consciência nas coisas do jeito que são aqui e agora. Então, quando eu vejo, aquele é rico, aquele tem carro, aquele tem apartamentos, aquele conquistou isso, conquistou aquilo, e muitas vezes essas conquistas não querem dizer nada. A gente olha no noticiário, a gente vê que as pessoas têm dor, têm separação, têm perda, têm ganho, é a mesma coisa, né? Agora, cada um vai passar uma história de acordo com essas consciências que vem lá de trás, né? Uma Denise, obrigada, querida, por seu carinho. Então, a Denise está dizendo que as minhas explicações são claras e maravilhosas. Eu procuro ser bem didática, né? Porque a gente que é professora há mais de 30 anos tem que ensinar para o aluno aquilo que ele precisa entender. Então, na forma de eu explicar, eu acabo fazendo a mesma coisa, né? Que eu dou na aula. Dizer sim ao que foi amplia a consciência, então, é isso? Sim, claro, porque dentro de nós habita o todo, né? O todo dentro de mim, e daqui eu misturo e eu penso aquilo que eu quero viver, de que forma que eu quero viver. Eu não sou, nem tenho essa obrigação, nem ninguém me pediu para viver exatamente como eles viveram ou sofrer mais do que eles sofreram. Existe uma lealdade invisível dentro das nossas famílias, das nossas relações, que muitas vezes faz esse tipo de situação
para uma compensação. Sabe o barco, quando você senta aqui na popa, o outro tem que sentar na proa para ele ficar equilibrado, porque senão ele faz assim. Se sentar do lado direito, tem que sentar do lado esquerdo para ele poder equilibrar. É mais ou menos isso que a vida nos toca e nos pede para que a gente tenha esse equilíbrio. Mas isso às vezes é tão inconsciente que a gente não percebe, entendeu? Oi, Luciene, boa noite, sejam todos bem-vindos. Oi, Alexandra, seja bem-vinda, querida. Espero que esteja melhor. Então, essa consciência mais ampla, essa consciência espiritual, ela aceita essas diferenças de opiniões e crenças, porque nós somos diferentes mesmo, né? E aí você casa duas famílias de culturas diferentes, né? De países até diferentes, né? Tem que aceitar mutuamente isso, porque essa consciência mais espiritualizada abrange. Não quer dizer que eu sou obrigada a viver, mas eu sou obrigada a respeitar, né? O respeito é a coisa mais importante que existe nessa hierarquia dos mais velhos que vieram. Então, eu caso aqui, eu tenho que aceitar os seus pais e tenho que aceitar os seus avós, porque você faz parte deles. Porque se eu não aceito a eles, eu não aceito você. E eu não aceito os meus filhos, que vêm de você. Percebe a dinâmica? Isso é muito sério. E as pessoas não se dão conta disso, porque têm a mente limitada, a mente estreita. E essa mente precisa ser ampliada, né? E esse respeito tem que se dar, né? Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que nós somos essas pessoas diferentes. Existe dentro da cinesiologia, que é uma técnica que eu trabalho há 35 anos, uma estrutura-função. A estrutura do nariz, do lábio, do queixo, da bochecha, da sobrancelha, formato da sobrancelha, do olho, da testa. Cada pedacinho seu, ele tem uma ação no mundo. Ele me dá uma dica de como você é, do que você é capaz de fazer ou de não fazer. E quando a gente conhece a nós mesmos, fica muito mais fácil você entender até onde o outro vai, até onde o outro pode ir, e não esperar que ele pense como eu. Ele não vai pensar como eu, né? Ele vai pensar diferente. O que eu posso dizer é dizer assim, um minutinho, você pode me ouvir? Olha só, eu penso assim, o que você acha disso? Né? Ou então, se ele não me deixa falar, eu digo, olha, eu não penso como você vai me desculpar. Então, eu vou dar um tempo na nossa conversa para eu poder refletir sobre o que você me disse. Depois a gente volta a conversar. A gente pode cortar mais ou menos assim, né? Então, a família que eu pertenço, ela traz essas imagens, né? Eu digo que são, como é que a gente fala? Ai, meu Deus, no computador, pastas diferenciadas de imagens que vieram lá de trás, né? São essas imagens culturais, né? Então, eu tenho até vontade de fazer um exame de sangue, que hoje tem um exame de sangue ou de saliva, não sei bem, que você sabe quais são as suas heranças culturais. Eu sei que tem índio, eu sei que tem português, eu sei que tem árabe, eu sei que tem francês, até aí eu já descobri 4, né? Então, e com certeza deve ter africanos, né, que vieram para cá também, e a gente que nasceu aqui, dentro da nossa família, com certeza tem, e não sei mais quem, nem como, né, mas isso é uma coisa interessante, eu gostaria muito de saber, né, porque é uma forma de você honrar a essas culturas, você reverenciar essas culturas, né. Deixa eu ver o que mais eu tinha para falar para vocês sobre isso. O grupo da família que pertence tem uma forma específica ou cultural de ver ou ser de alguma forma. Isso pode nos manter
aprisionado em uma forma de ser ou de pensar também, né? Então, eu tenho essa imagem familiar, essa família pensa assim, ela vem da Alemanha, por exemplo, eles só pensam assim, e eu tenho uma tendência a esse tipo de rigidez, e às vezes isso pode me limitar, né? Ou eu tenho uma liberdade total, não estou preso a nada e aceito a tudo, né? Então, existe esse movimento pessoal de curiosidade pessoal desse conhecimento. Fazer um genograma, por exemplo, da sua família, né? Perceber, bem, às vezes a gente consegue ir até a terceira geração. Ah, minha avó tinha quantos irmãos, teve quantos filhos, o que aconteceu com eles, teve doença, não teve doença, e meu avô veio da onde? Os pais dele, e os morreram cedo, ele ficou sem pai cedo. Sabe esse tipo de coisa que a gente... E você? De que forma nasceu? Como foi seu parto? Ah, eu não sei, minha mãe nunca me disse. Pergunta para sua avó, pergunta para o seu tio, para as pessoas que ainda estão... Foi fácil o seu parto? Não foi? Foi difícil? Foi cesariana? Foi parto normal? Nasceu em casa? Como é que foi? Você não tem curiosidade sobre a sua história? Essa é a tua história, gente. A nossa história é a primeira história que deve ser contada e lembrada para nós mesmos, para que a gente possa fazer novas escolhas, segundo aquilo, de onde a gente veio, do que eles viveram, né? Porque nós podemos ir além deles. Sabe por que nós vamos além? Porque através de nós, eles vão se realizar naquilo que eles não conseguiram, não tiveram tempo de fazer. E aí, de onde eles tiverem essas consciências, eles vão dizer assim, ah lá, meu neto está fazendo, se isso existir ou não. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A gente fica na boa, a Denise está perguntando, a gente fica na boa consciência, repetindo para padrões. E para expandir a consciência, temos que conviver com a culpa de fazer diferente. A culpa vem quando você acha que conquistou mais do que teu pai, que você foi além do que a sua mãe, né? Que você teve mais do que eles tiveram. E aí você faz alguma coisa inconsciente para perder tudo, para se sentir em igualdade. Agora, se você fala com seu pai e diz, onde quer que você esteja, me abençoe, ou antes dele morrer, você pede essa bênção, a bênção para que você possa conquistar mais do que eles, porque você vai fazer isso em homenagem a eles, para que eles possam se realizar através de você. Você diz, você não conseguiu, mas eu vou conseguir para você. Eu vou conseguir por você também, porque é por mim e por você, porque eu sei que você queria o melhor para mim. Ah, Selene, mas meu pai foi o cão chupando manga. Quando eu nasci, ele foi embora, não ligou para mim nem para minha mãe. Ele não deu conta, cara. E aí, o que tu vai fazer? Vai fazer igual? Não dá conta? Ah, tu tem que ter orgulho de dar e de fazer diferente do cara. Sabe? Porque assim, quem é que vai ter que fazer igual? É muito chato, né? Porque eu acho que cada um aqui vem para escrever seu próprio livro. Porque nós estamos escrevendo a nossa história. Eu sou o autor da minha vida. O que eu fizer hoje, eu vou colher amanhã. Ninguém vai colher para mim. O que meus pais fizeram para mim, ou por mim, eu agradeço. Agora, se não fizeram, cara, o que eles me deram já foi muito. Eles me deram a oportunidade de estar aqui, nesse mundo, fazendo coisas e crescendo e passando conhecimento. Isso para mim é uma bênção. Eu fico agradecida, né? E esse movimento de você poder fazer melhor, de ser melhor, isso já é uma consciência espiritual. De dar esse passo mais largo, não é comparação que eu estou falando, de ser melhor ou maior ou mais poderoso. Não, não é isso, né? É fazer o seu melhor. É a sua tomada de consciência, é que você diz, eu tô meia vida. Eu tô fazendo o melhor que eu posso com a vida que eu ganhei. Porque ela é minha.
Esse foi o presente que eu ganhei. Então, essa consciência é a consciência espiritual. Não é aquela consciência mesquinha, sabe? Isso é meu, isso é seu, e você tinha que me dar isso, não me deu isso, me deu aquilo. Porra, meu, você é capaz de conquistar aquilo que é seu. Então vai à luta e faz. Não fica chorando pelo leite derramado, entendeu? Ah, porque minha mãe não me deu. Ah, porque meu pai, porque minha mãe abandonou. Ah, minha mãe não me deu peito. Ah, minha mãe me bateu, minha mãe botou de castigo. Gente, já foi, deu, né? Isso é uma das coisas que nós temos sempre no pensamento da consciência sistêmica, por exemplo, é de fazer o melhor, é de tomar a vida. O principal nessa história dessa consciência toda é tomar a vida que o universo te deu, né? É uma consciência ampla, é uma tomada de ver o todo, né? Quando você fica no bem e no mal, você tá assim. Quando você entra na consciência dos grupos, você faz assim, aí você já vê aqui o seu amiguinho, o outro seu amiguinho, mas você não vê o todo. Agora, quando você entra na consciência espiritual, você faz isso. Aí você diz, nossa, mas essa gente toda estava aqui, esse universo todo estava aqui, eu não tinha visto. Caramba, que maravilha! Eu tenho todas essas possibilidades. Isso é tomar a vida, é tomar e ampliar a sua consciência, né? É isso que é uma consciência espiritual. Porque todos nós estamos nadando nesse mesmo oceano. Cada um de nós é uma gota, mas juntos somos melhores, né? Agora, tem gente que suja o mar, tem gente que não bota o lixo no lixo. São consciências, né? São tomadas de consciência. Tem gente que vai lá e limpa pelo outro. Tem gente que leva saquinho para catar o que está em volta. É isso, né? Que é uma consciência espiritual. São pequenos detalhes, né? Que fazem de nós pessoas diferentes, né? Mas não quer dizer que a gente seja melhor ou pior. Nós somos diferentes, né? Agora, que nossos atos e as nossas atitudes fazem uma diferença no mundo, claro que faz, não tem a menor dúvida que faz, né? Se nós estudamos, se nós vamos atrás, aprender a fundo e perceber, né, o bem e o mal, como é que os dois funcionam, né? Porque não existe bem e mal, né? Nós todos temos isso dentro de nós. Nós somos polaridade. Tudo no universo é uma polaridade. Então, já pensar em bem e mal já é uma coisa meio esquisita, né? Porque nós temos isso dentro de nós. Nós não somos só bonzinho nem só malzinho. Então, nós precisamos o quê? É aprender a ter equilíbrio. E o equilíbrio é que faz você abrir essa consciência, né? Então, quando nós estudamos, nós podemos ser mais imparciais. E quando você é mais imparcial, nós aceitamos as nossas diferenças, podemos conviver melhor, né, com aqueles que pensam diferente de nós. E isso é uma consciência espiritual, né? O que o outro faz, o que o outro diz, é um problema dele, não é meu, é dele, né? Ele que vai ter que arcar com aquilo que ele diz, com aquilo que ele faz. Agora, se ele quer me atingir, o que ele faz para mim, aí é um problema meu do que eu faço com o que ele faz, né? Eu simplesmente posso cortar a relação e dizer, olha, enquanto você não mudar a sua maneira de agir, eu vou falar menos com você, porque assim eu me aborreço menos. Continuo gostando de você, continuo aceitando você, mas eu vou falar menos com você. Essa é a ideia. Entendeu? Porque eu não quero me aborrecer, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar triste, porque isso é a minha escolha. Eu quero viver bem, eu quero fazer da minha vida uma vida tranquila. Então eu posso escolher, né? Não quer dizer que eu estou excluindo, mas eu estou escolhendo, né? Isso, para mim, é ter uma consciência espiritual. Então, vamos ver. Oi, Eliane, boa noite. Eu queria muito saber meu papel na família. Tem muitos desentendimentos entre irmãos.
parece que num papel de salvadora. Eles jogam para mim muitas coisas, por fim fico mal. Sim, você talvez esteja fora do lugar. Se as pessoas pedem muito a você, você talvez esteja no lugar da mamãe ou do papai. E isso é um caso para uma boa constelação. Marca a hora e vamos fazer a sua constelação, porque isso tem que ser feito, não tenha dúvida. Porque nós nunca sabemos por que você está agindo assim e no lugar de quem você está. E então, quando nós colocamos ordem na família, todo mundo entra numa outra consciência. Aqui é o meu lugar, aquele é o lugar do outro. Então, cada um vai agir segundo a sua própria consciência de qual é o seu lugar, né? E isso é muito bonito. Eu acabei de vir de Vitória e o nosso primeiro módulo lá em Vitória, e nós passamos esse movimento para os alunos. E eu tenho uma live que eu acho que eu fiz semana passada, retrasada, tem poucos dias que eu fiz, acho que mês passado, eu não me lembro. Vai lá no YouTube, que já deve estar lá, e lá está escrito. Então, qual é o meu lugar na família? Vai lá e tem uma dinâmica bem interessante. Mas, quando é bem complicado, aí é um caso de uma constelação mesmo. Porque isso é fundamental. Colocar ordem no campo é a melhor coisa que tem. Porque você nunca sabe a quem você está em lealdade, né? E, por exemplo, eu fiz uma constelação lá, que nós fomos a quarta ou quinta geração. E a confusão estava lá atrás. E quando você não bota a ordem no lugar de origem, o aqui e agora não adianta nada. E sozinho, isso é muito difícil, colocar a ordem. Que bom ter te conhecido através do Jeffs. Ah, nosso dentista favorito, né? Nosso querido. Oi, Carla. Denise, somos o sonho dos nossos ancestrais. Frase de Bert Hellinger. Mas que sonho você está vivendo, né? Isso às vezes é pesado, né? Porque assim, que sonho que eu vou viver? Eu vou viver uma história que eles queriam que se repetisse? Não necessariamente, né? Agora, sonho seria um projeto de vida amoroso, né? Eu quero uma vida boa para os meus ancestrais, para os meus descendentes. Por exemplo, o Bert, ele era alemão. E houve, durante a guerra, muita gente que veio migrado, né, para cá. Veio muita gente para cá. Um país novo, né? Muita gente veio tentar a sorte aqui para fugir da guerra, fugir da miséria. Alemães, nós temos no sul muito, nós temos aqui também no Rio de Janeiro, na área de Friburgo, né? Que tem muitos alemães. Nós temos vários, nós temos italianos à beça em São Paulo, nós temos japoneses em São Paulo, coreanos. Então, assim, muita gente migrando para ter melhor possibilidade de vida, porque o nosso país é maravilhoso, vamos combinar, né? Aqui tem de tudo para todos, né? E nós somos, eu acho que, um país espiritual, digamos assim, que nós acolhemos e incluímos a todos, né? E todos pertencem. Então, eu acho que é essa a importância que nós temos que dar para esse movimento de o que eu quero fazer para reverenciar. Então, quando eu sei que eu tenho uma cultura árabe, que eu tenho uma cultura portuguesa, francesa, índia, né? Linda. Eu adoro a mata, por exemplo. Eu sou muito mais índia do que outra coisa, né? Adoro ir para o meio do mato, adoro olhar para a natureza, eu gosto de estar sempre... Tive casa nesses lugares, eu sempre procurei para esses lugares e hoje eu moro junto da natureza, é assim que eu gosto. Então é esse movimento que você acaba realizando, né? O sonho dos seus ancestrais. Talvez eu esteja realizando o sonho da minha trisavó, né? Era a avó da minha avó, e que foi laçada na tribo, né? Que queria viver no meio do mato e teve que vir para a cidade. É um sonho.
Mas existem muitas consciências e muitos arquétipos, que é outra história, né, que nós vivemos. Bom, mais alguma pergunta? A vida é o nosso maior presente que recebemos dos nossos pais. Não tem a menor dúvida, esse é o maior presente. O que você faz é um problema seu, é uma responsabilidade sua. Qualquer coisa, não é responsável de ninguém. Você que vai pagar o preço. É você que vai colher aquilo que você planta. Então, planta bonitinho e rega, né? Constelação familiar nos mostra através do campo qual o nosso lugar. Sim, sem dúvida, sempre. Eliane, sou a caçula. Cuidado, porque os caçulas às vezes querem ficar segurando os pais e segurando tudo, aí acaba se achando maior. Tem que ter também cuidado com esse lugar. Oi, Cássio, querido, tá tão longe, saudade de vocês. Bom, gente, vamos fazer uma dinâmica? O que vocês acham? Tem mais alguma pergunta a fazer? Ou vamos fazer uma dinâmica agora? Você se identificou com alguma dessas consciências? Hein? E às vezes nós achamos que não excluímos ninguém, que não colocamos de lado ninguém, mas às vezes sim, né? E às vezes colocamos mesmo, sabemos que não, esse eu não quero. Bom, então vamos fazer uma dinâmica sobre isso, que eu acho que é bem legal? Então vamos lá. Pega uma cadeira aí. Uma cadeira, um móvel, uma almofada, qualquer coisa. Ali uma pessoa na sua frente. E vamos colocar em frente. Então vamos, Cássio. Vamos colocar em frente a nós, né? Aquela pessoa que nós excluímos, ou que não aceitamos muito, ou que uma pessoa qualquer que nós não sabemos quem é, por exemplo. Você acha que não excluiu ninguém? Não, não excluí ninguém, não, imagina. Eu sou uma pessoa que acolhe todo mundo, né? Mas nem dá bom dia às vezes. Então coloca lá. Ou então, se você não sabe quem é, coloca alguém lá que pode ser um excluído da família. Isso também é bacana, tá? Olhe para essa pessoa e sinta primeiro a sensação física de estar olhando para essa pessoa. Respira fundo e perceba esse movimento. E aí você diz para ela: eu excluí você. E olha para ela. E diz de novo: eu excluí você. E procura sentir o impacto das suas palavras quando você diz isso para o outro, para o excluído. Essa sensação é a mais importante para você, porque isso é um trabalho pessoal, é uma cura pessoal. E digo outra vez: eu excluí você. Eu excluí você. E diga: eu sinto muito. Por mim e por você. Nós pensamos diferente. Somos diferentes. Mas você fica com a sua verdade e eu fico com a minha. Eu sinto muito. E você observa se você quer sentir o lugar dessa pessoa. Ou se já tá bom. E quando você diz eu sinto muito, observa se é de coração.
porque diz para ele que nós somos diferentes. Mas nós atraímos, né, essa pessoa para a nossa vida. E você pode dizer para ela: eu sinto muito ter atraído a sua dor para mim. E eu sinto muito ter atraído a minha dor para você. Mas eu curo a minha dor em você e curo a sua dor em mim. E você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu. Assim nos libertamos. Eu sinto muito. E faça uma leve reverência de cabeça. Isso é um cumprimento. É um cumprimento que diz: eu respeito você. A minha alma respeita a sua, ou a minha alma vê a sua. E tá tudo certo. E aí você respira fundo e observa no seu coração se isso te acalma, se isso te dá mais tranquilidade, se você fica bem com isso. Se você se sente bem, você fez um leve comprimento de cabeça, você pode virar as costas e dar um passo para frente. E observa se você se sente melhor ou pior. Essa dinâmica é muito básica, tá, gente? Ela não é uma dinâmica mini constelação. É básica para você perceber o que está por trás disso. Se você ainda precisa trabalhar mais, ou se isso para você já te dá uma consciência de que tem que respeitar as diferenças de opiniões e crenças e respeitar o lugar do outro e assumir o seu próprio lugar. As constelações são coisas bem diferentes. O que eu faço aqui nas minhas lives é só uma tomada de consciência para acender uma luz e dizer: nossa, eu preciso trabalhar isso ainda. Eu preciso fazer uma constelação mesmo. Porque não pegou, porque eu não me senti bem, porque eu não perdoei, ou porque eu ainda estou com raiva. Isso é importante. Se nós não fazemos no sentir, nós ficamos no mental. O mental acha tudo, ele é super poderoso. Ele resolve tudo. Ele acha que tem razão e acabou. Não está nem aí. Mas a tua consciência fica onde? Na pequena, na estreita, naquela mais ampla ou na consciência espiritual? Qual é a nossa escolha nessa vida? É evolutiva ou é mediana? É uma escolha. Não estamos aqui para criticar nem julgar ninguém a sua escolha. Você fica na sua, né? Cada um na sua. E tá tudo certo. Não tem nada errado. Cada um vai arcar com as suas consequências. É isso aí. Denise, nossa, estava precisando dessa dinâmica. Obrigada. Que ótimo, né? É sempre assim, nós fazemos uma dinâmica e olhamos para aquilo que nós estávamos olhando. E isso é bom. Ô, Denise, obrigada, querida. Você é uma fofa. Ó, então, quem tiver querendo fazer a nossa formação, vamos nos preparar para o meio do ano, tá? Sempre bom, né, Cássio? Ai, querido, um grande abraço aí para a família, tão longe agora, né? Ana, adorei, só confirmou o que eu já sentia. Que bom, né? Porque a gente confirmar aquilo que a gente não tem muita certeza, mas quando a gente sente no coração, tudo muda. Porque aqui resolve, mas aqui não resolvendo, decanta. E aí a gente acaba sofrendo dodói.
E nós não estamos aqui para ficar dodói por causa de mente errante, né? De má formação de consciência. Obrigada. Saudades. Vamos marcar uma constelação? Vamos embora? Vamos lá. Me diz qual é o seu melhor horário, porque a gente tem fuso de horário, né? Você está tão longe agora. Mas a gente vai marcar sim, Cássio, tá? Essa semana, de repente, se você quiser, tá? Gente, um beijo grande. Obrigada a todos vocês pela presença. E até segunda-feira. Tá, manda o WhatsApp. Tá bom, querido. Beijão. Fica com Deus. Beijo a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho. É muito bom ter vocês todos aqui.